Olá, você já parou para pensar por que existem matérias diferentes na escola? Porque há disciplinas como matemática, medicina, engenharia, direito? Essa divisão do conhecimento, ela não surgiu por acaso. Ela começa lá atrás com um filósofo chamado Aristóteles. Hoje, a gente vai entender como Aristóteles organizou as ciências e por que isso continua presente na sua vida, mesmo sem você perceber. Vamos começar? Aristóteles viveu na Grécia Antiga e foi um dos primeiros a tentar organizar todo o conhecimento humano. Para ele, nem todo saber tinha o mesmo objetivo. Por isso que ele dividiu as ciências em três grandes grupos. O primeiro grupo são as ciências teóricas. Essas ciências, elas buscam entender como o mundo funciona. Elas não existem para produzir algo imediato, mas para explicar a realidade. Eu vou dar um exemplo bem simples. Quando você aprende sobre o corpo humano na escola, ou, sei lá, sobre o movimento dos planetas, por exemplo, você está lidando com um conhecimento que é teórico. Hoje, isso aparece em áreas como a física, biologia e a própria filosofia. O segundo grupo são as ciências práticas. Aqui nessas ciências, o objetivo não é apenas saber, mas orientar ações, ou seja, ajudar as pessoas a tomarem decisões melhores. Pense, em situações do seu dia a dia. Decidir o que é certo ou errado, como agir em sociedade, como lidar com outras pessoas. Essas questões, elas fazem parte do campo prático. Áreas como, por exemplo, ética e política entram aqui. Vou dar outro exemplo. Quando você reflete se deve contar a verdade numa situação difícil, você está aplicando um tipo de conhecimento prático. Agora, o terceiro grupo são as ciências produtivas. Essas ciências estão ligadas a um fazer, a criação de coisas. Tudo aquilo que envolve produzir algo, uma casa, um aplicativo, eh, uma roupa, um vídeo, tudo isso faz parte desse tipo de conhecimento. Hoje isso aparece na engenharia, na arquitetura, nas artes e em várias profissões técnicas. Vou dar aqui alguns exemplos, do nosso dia a dia. Pense no seu dia. Quando você tenta entender uma notícia ou um fato, você usa algo parecido com as ciências teóricas. Quando você decide como agir com alguém, você entra no campo das ciências práticas. E quando você cria algo, mesmo que seja um trabalho escolar ou um post na internet, como eu estou criando agora esse vídeo aqui, você está usando conhecimentos produtivos. Sem perceber, você passa por essas três formas de conhecimento o tempo todo. E você deve estar se perguntando qual a importância disso na atualidade. Essa divisão feita por Aristóteles ajuda até hoje a organizar as escolas, as universidades, as profissões. Ela também ajuda a evitar confusão. É, vou dar um exemplo. Nem todo conhecimento, por exemplo, ele serve para a mesma coisa. Saber como o corpo funciona não é o mesmo que decidir o que é certo fazer com esse conhecimento. E isso também é diferente de construir algo com base nele. Quando nós misturamos esses níveis, surgem problemas. Se a gente for pensar em um exemplo atual, a tecnologia avança muito rápido, como a gente sabe, mas nem sempre as decisões sobre seu uso acompanham esse avanço. Temos aí um conhecimento produtivo, mas às vezes faltam as reflexões práticas.
Por isso que entender essa divisão ajuda a ter mais, digamos, equilíbrio. Aristóteles não apenas estudou o mundo, como ele organizou, né, o modo como pensamos sobre o conhecimento. E essa organização continua viva, muito viva até hoje, na escola, no trabalho, nas escolhas que nós fazemos todos os dias. Então, da próxima vez que você estiver aprendendo algo, tomando uma decisão ou criando alguma coisa, lembre-se, você está usando uma estrutura pensada há mais de 2000 anos. E isso mostra como certas ideias nunca deixam de ser atuais. Enquanto Platão estava no seu mundo das ideias, nas suas abstrações, o Aristóteles estava fazendo ciência no mundo concreto, no mundo real. Espero que você tenha gostado. Se você quiser curtir e se inscrever aqui no canal. Um abraço e até a próxima.